Olá, querido jovem, tudo bom? Que alegria estar com vocês aí no resumo da lição, a sexta semana, que tem como título Coalizão contra Cristo ou União contra Cristo. O triste em dizer que essa união é da igreja com o Estado. Obrigado a você que está presente assistindo. Não se esqueça que também teve aí o momento da lição, estudo adicional da lição de adulto, mas agora vamos estudar, resumir a lição dessa semana. Queridos, é interessante que a lição começa trazendo aí de novo a história de Martinho Lutero. A gente vai falar em dois momentos de Martinho Lutero e também de Paulo, porque Martinho Lutero passou de perseguido para perseguidor e Paulo fez o inverso. E falando de Martinho Lutero, já falamos aqui diversas vezes como ele foi importante para que as pessoas entendessem a salvação pela fé, e de Lutero surgiu a Igreja Luterana. A Igreja Luterana fez uma reforma, mas não completa, daquilo que era princípios e eles acostumaram a seguir da Igreja Católica. E um dos grandes erros que eles continuaram foram o batismo de crianças. Até a igreja hoje presbiteriana também ainda mantém essa prática, e essa prática ela não é bíblica. E naquela época surgiu os anabatistas, que eram contra batismo de crianças, porque o batismo tem que ser algo que a gente tenha consciência de se decidir, e essa é uma prática que não deveria ocorrer. E assim, então, o que foi que aconteceu? Lutero, que conseguiu sobreviver devido ao apoio dos príncipes, agora tinha apoio para perseguir os anabatistas, e assim foram feitos perseguições a este grupo, que eram considerados hereges, mas na verdade um grupo que era bíblico. Com isso a gente tem que ter cuidado ao pegar a igreja para se unir com o poder civil e querer impor as nossas vontades. Lembre-se que o intuito da lição é falar sobre liberdade, e ao fazer assim não estamos tratando as pessoas com a liberdade que elas merecem. A lição também comenta que no tempo de Cristo, justamente a igreja se uniu com o Estado para perseguir Jesus. Eles não tinham poder para condená-los, nem tampouco para tirar a sua vida. E então, os líderes religiosos da época se uniu ao Estado, foi cedendo, consentindo com o Estado para que as suas vontades fossem ali colocadas e agora Jesus fosse perseguido. Eles não queriam julgar questões religiosas, mas os judeus não tinham autoridade legal para matar Jesus sem o consentimento de Roma, e por isso foram persistentes. O interessante é que até Pilatos ficou aquele empurra, né? Pilatos e Herodes, e Pilatos não viu nele culpa, mas com medo da sua popularidade se perder a aprovação popular a um líder, ele então permitiu que a vontade do povo fosse feita, mesmo que fosse errado. Então todos ali foram culpados por tirar a vida de um inocente, e assim a gente precisa entender que milhares de anos depois, se a gente não cuidar, esses tipos de feitos podem repetir, e por isso que o nosso papel não é estar colocando o Estado junto aí com a igreja para tomar decisões. O padrão que persiste. O próprio Senhor Jesus disse que assim como ele foi perseguido, nós seríamos perseguidos. O livro de Mateus dá também essa fala de Jesus, capítulo 10, verso 38, sofrerão em meu nome. Jesus também percebeu esse momento de perseguição, Estado e igreja. Tenham cuidado com os homens, porque eles o entregarão a tribunais e os açoitarão nas sinagogas, Mateus 10, 17. E você vê que hoje tem esse pensamento no qual aqueles que querem ser fiéis e não acham correta essa visão desta imposição do Estado em forma de crença, da maneira de pensar, já tem sido um grande problema em nossos dias. É interessante que o Estado não controlará a igreja que controlará o Estado no tempo do fim. Nós acreditamos profeticamente, ao olhar para o livro de Apocalipse, que a igreja ela se uniu no passado para perseguir, mas agora a igreja, ela, ao se unir o Estado nos últimos dias, diz que então, como o Apocalipse usa de maneira simbólica, o que é que vai acontecer?
A igreja corrompida, que Apocalipse fala, ela estará montada na besta. E nós acreditamos que esse grande poder político será então quando os Estados Unidos tiver essa união da besta do mar que se une à besta da terra. E então, simbolicamente, isso fala no Apocalipse, mas acontecerá literalmente. E até alguns falam, todo adventista espera um decreto dominical. Sim, não podemos mentir com isso. Biblicamente acreditamos que ao se unir será imposto um decreto dominical e o sábado brilhará como um sinal do povo de Deus. Por isso que em dias atuais têm perseguido a igreja com a visão de que o sábado não é correto e a gente precisa estar com a bandeira levantada da verdade, porque quando a mentira também cada vez mais aparecer, as pessoas verão como um sinal o sábado do Senhor e a igreja de Deus nos últimos dias. É interessante que parece que nossa memória é curta, tanto que a igreja sofreu no passado perseguição, dificuldades, e justamente por se unir a líderes políticos. E porque hoje ainda repete-se isso? Porque ainda achamos que a solução vem dos homens. Queridos, desperte, povo de Deus, para aquilo que é certo e largue a idolatria a políticos. Largue o pensamento de que são os homens que resolverão os nossos problemas. Confie no Senhor, que é Ele que tem toda a solução para o meu e o seu problema. Cuidado com esta união que nunca trouxe bons frutos para a igreja. E no tempo do fim, isso novamente não ocorrerá. É interessante que a lição agora fala sobre Paulo, de perseguidor a perseguido. Paulo foi um dos que mais perseguiu a igreja naquela época, mas o Senhor Jesus o chamou ao ponto dele cair do cavalo, ficar um período cego, mas ele viu isso tudo como um sinal do convite da graça para a salvação. E Paulo colocou a sua vida à disposição do Senhor. E não vemos mais agora Paulo perseguindo a igreja, nem se unindo com líderes daquela época. Paulo, sim, na verdade, levou o pensamento para que eles também se convertessem. E ali, então, Paulo teve uma mudança radical. A lição até comenta assim, a história de Jesus transforma o comportamento e os relacionamentos de todos que estudam seu exemplo de coração aberto. Seu ministério é o padrão perfeito pelo qual podemos avaliar o nosso cristianismo, se é legítimo. Então, queridos, quanto mais espaço damos a Jesus em nosso coração, mais nos converteremos para fazer aquilo que agrada ao Senhor. E na lição de sexta-feira diz o seguinte, a rebelião não seria vencida pela força. Poder de coesão só existe no governo de Satanás. Os princípios do Senhor não são esses. Sua autoridade se baseia na bondade, na misericórdia e no amor. E apresenta esses princípios é o meio de ser usado. O governo de Deus é moral e a verdade e o amor devem ser o poder predominantes. Não é pela força que as pessoas devem crer em Jesus, não é pela obrigação, não podemos obrigá-las, mas sim mostrando a bondade e o amor de Deus, as pessoas serão atraídas. Jesus mesmo disse que ele seria levantado e assim atrairia multidões. Leve as pessoas a Jesus e deixe que ele converte os corações. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo do canal, dê-nos um bom dia de preparação, que a Tua graça e misericórdia continue conosco e possamos ter um bom retiro e também, ó Deus, abençoe para que cada vez mais possamos perceber as artimanhas de Satanás e manter-nos firmes no caminho que conduz à salvação eterna. Cuide das nossas famílias, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, queridos, e até a próxima sexta. Lembrando que amanhã também tem um recadinho do pastor logo cedo. Tchau, tchau.